Oi, gente, como vocês estão? Mais um vídeo aqui no nosso canal. Se inscrevam, compartilhem. Isso é muito importante pra gente, para o canal começar a crescer, né? Ele é recente, eu digo que é um filhotinho ainda, mas com a ajuda de vocês, participações, comentários, que eu estou adorando a cada dia, esse canal vai crescendo. E como eu falei, o meu objetivo é trazer informação sobre nutrição para o seu dia a dia, um conhecimento de forma prática. Eu estou de rosa porque nós estamos no Outubro Rosa, o mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. E aí eu deixo uma pergunta inicial para vocês. A alimentação, ela funciona como protetora ou causadora do câncer de mama? Eis a questão. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Então, o câncer de mama é uma doença altamente prevalente, então é considerado um problema de saúde pública. Eu até anotei alguns itens aqui que eu não quero esquecer de falar com vocês, que eu considero super importante. E quando a gente fala dessa prevalência, ele é o tipo mais prevalente entre as mulheres após o câncer de pele não melanoma. Então, para vocês terem uma ideia, no ano de 2022, até agora, cerca de 66 mil novos casos da doença foram diagnosticados. E quando a gente fala de morte, a cada 100 mil mulheres, 11 morrem do câncer de mama, tá? E nos homens, acontece o câncer de mama? Sim. A prevalência é baixa, cerca de 1%, mas o que vale lembrar, pelo menos da minha prática, os pacientes que eu atendi com câncer de mama já era uma doença mais avançada, com metástase, tá? E aí, quando a gente fala dos tipos, tem vários tipos de câncer de mama. O mais comum é de células epiteliais. E quando a gente escuta aquela relação de hormônio, ser responsivo ao hormônio, não, a maior parte dos tipos de câncer, né, diagnosticados, cerca de 70% são realmente relacionados à resposta aos hormônios sexuais, estrógeno e progesterona. Cerca de 15% são relacionados a um fator de crescimento e o restante é triplo negativo, ou seja, não é responsivo à terapia hormonal, tá? E aí, quais são os possíveis fatores de risco, né, ou causas do câncer de mama? A gente tem que lembrar que câncer é uma doença multifatorial. Então, lógico que a gente não pode esquecer da genética. Então, se, por exemplo, a gente tem mãe, irmã, com o diagnóstico da doença jovem, principalmente antes dos 50 anos, maior o risco de você ter a doença, tá? Isso também equivale quando a gente fala de avós maternas, tá? Então, isso pode aumentar também o risco. Outro fator é o histórico reprodutivo e hormonal. Então, se você teve a primeira menstruação antes dos 12 anos, se você entrou numa menopausa após os 55 anos, se utilizou pílula anticoncepcional por muito tempo, assim como não ter tido filhos, até porque mostra que a amamentação é um fator de proteção contra o câncer de mama, e também a terapia de reposição hormonal prolongada, principalmente quando a mulher o utiliza por mais de 5 anos. E a gente sabe que a terapia hormonal, de reposição hormonal, normalmente ela é utilizada para aliviar os sintomas da menopausa, né? Mas assim que você cessa a utilização dessa terapia de reposição hormonal, esse risco já diminui, tá? E tem alguns fatores ambientais, como exposição frequente à radiação, assim como o consumo de álcool, porque a gente sempre fala, né, que o álcool, ele aumenta o processo inflamatório no nosso organismo. Então, se é um consumo crônico, aumenta o risco de alterar ali o DNA da célula e, consequentemente, propiciar a formação de células cancerígenas, ou que a gente fala do início da oncogênese, tá? Outro fator que a gente não pode esquecer, sedentarismo. Inclusive, eu tenho compartilhado bastante com vocês algumas informações sobre atividade física, né? E a OMS recomenda, a Organização Mundial da Saúde, a prática de no mínimo 150 minutos de atividade física por semana, como uma forma de você ter uma melhor qualidade de vida e evitar doenças crônicas, entre elas o câncer. Portanto, o sedentarismo, gente, sim, ele aumenta o risco de câncer de mama. E quando a gente fala da alimentação, aí vem o ponto que eu quero falar um pouquinho com vocês. Ela pode ser tanto causadora quanto preventiva, no sentido do quê?
Se a gente come excesso de caloria e principalmente alimentos gordurosos, isso pode propiciar o aumento do peso, certo? Então, excesso de peso e obesidade, gente, é sim um fator de risco para o câncer. Por quê? Quando a gente fala de um paciente obeso, ele é um corpo inflamado. A gente tem um aumento de citocinas pró-inflamatórias, então interleucina 6, interleucina 1, TNF-alfa, que podem alterar ali o DNA da nossa célula. Além disso, quando a gente está acima do peso, o excesso do tecido adiposo, ele funciona como uma reserva do estrógeno, tá? Então, um acúmulo desse estrógeno pode sim ser um fator de risco para o câncer de mama, tá? Então, para vocês terem ideia, quando a gente está acima do peso, isso propicia a resistência insulínica. A insulina é um hormônio importantíssimo para a gente quando a gente fala assim de captar a glicose do sangue e colocá-la dentro da célula, para essa glicose ser utilizada como fonte de energia. Só que a insulina ela é um hormônio anabólico, então ela aumenta a ação de alguns hormônios androgênicos, como testosterona, tá? E também aumenta a ação do IGF-1, que é o fator de crescimento semelhante à insulina, que também é um hormônio anabólico, tá? Então, isso propicia uma maior proliferação celular, tá? Além disso, propicia uma maior mutação ali no nosso DNA, tá? Portanto, quando a gente fala do controle desse tecido adiposo, dessa adiposidade, é extremamente importante. Eu sempre costumo dizer que controlar o peso, ou seja, você manter o seu peso dentro da eutrofia, é um fator de qualidade de vida saudável e não de estética, tá? Além disso, uma coisa que a gente não pode esquecer, que eu coloquei aqui até para eu falar com vocês, é que assim, quando a gente fala do tecido adiposo, ele é responsável também pela produção de um hormônio. Hoje a gente fala até que o tecido adiposo é considerado um órgão endócrino, né? Porque tem a capacidade de produzir hormônios, entre eles a leptina. A leptina é um hormônio que ajuda a controlar o nosso gasto energético e também a saciedade. Só que o que acontece? Se eu estou acima do peso, eu tenho muito tecido adiposo, ou seja, muita gordura. Então, eu produzo muita leptina. Então, a gente tem uma coisa que a gente chama de resistência à leptina. Então, ao invés dela conseguir controlar o nosso gasto energético e fornecer saciedade, ela faz o contrário, tá? E aí, o que acontece? Como eu tenho muita leptina ali disponível, né, na corrente sanguínea, e o obeso, como eu falei para vocês, ele é um corpo inflamado, então o que acontece? Essa leptina, ela se liga a essas citocinas pró-inflamatórias e contribuem o quê? Para maior proliferação de células e o que a gente chama de angiogênese. O que é angiogênese? Formação de vasos sanguíneos, tá? Então, essa formação de vasos sanguíneos faz com que ajude na nutrição das células, entre elas as células cancerígenas, tá? Além disso, gente, uma coisa que a gente não pode esquecer é que, assim, se eu tenho mais tecido adiposo, o tecido adiposo, a gordura, ela ocupa maior volume, né? Então, a ligação entre as células é mais próxima, né? E isso também propicia angiogênese. Então, acredita-se que a obesidade, ela esteja também relacionada com maior risco de metástase, tá? Então, o que a gente não pode deixar de falar? Que o controle do peso, quando a gente fala de prevenção da doença, é muito importante. Aí, aquelas pessoas que já foram diagnosticadas e estão fazendo tratamento para o câncer de mama. Também, se elas estão acima do peso, a gente tem que começar a trabalhar um emagrecimento gradativo, porque isso ajuda na resposta ao tratamento, tá? Porque se eu estou acima do peso, maior o risco de efeito colateral, uma vez que as drogas, elas são calculadas em cima do peso do paciente, tá? E também, quando eu termino o meu tratamento, é importante eu manter o peso dentro do ideal, ou seja, da eutrofia, porque isso diminui o risco de recidiva. Olha o post de ontem que eu coloquei junto com a minha amiga Thaís, tá? Então, o controle do peso ele é essencial como prevenção, durante o tratamento para ajudar na melhor resposta ao tratamento e pós-tratamento para diminuir o risco de recidiva, tá?
Então, a gente não pode esquecer dessa questão de que o controle do peso é extremamente importante, tá? Diante disso, gente, quando a gente fala da nutrição, ou seja, de uma alimentação correta, ela é importante tanto no que a gente diz como prevenção, mas se eu tenho uma alimentação rica em calorias, gorduras saturadas, trans e carboidratos simples, principalmente, que são os refinados, isso pode aumentar o processo inflamatório no nosso organismo e contribuir para o ganho de peso, que, como a gente viu, é um fator de risco para a doença. E quando a gente fala da questão preventiva, então a nutrição preventiva é aquela em que a gente consome principalmente alimentos in natura. A alimentação plant-based, ela é extremamente relacionada com a prevenção do câncer, assim como a dieta mediterrânea, tá? Que inclui uma maior ingestão de gorduras insaturadas, frutas, verduras e legumes, que são ricas em vitaminas, antioxidantes, e além disso, cereais integrais, principalmente pelo papel da fibra, que é essencial quando a gente fala na questão de proteção contra a doença, tá? É um assunto muito importante a gente falar do câncer de mama e que tem vários itens, né, pra gente conversar. Mas hoje eu quis falar com vocês principalmente dessa questão do controle do peso, o quanto a gente tem que tomar cuidado, tá? E além disso, um item que às vezes a gente não presta tanta atenção é como será que eu reservo os meus alimentos? Onde será que eu tô bebendo água? Você já escutou falar do bisfenol A? O bisfenol A, ele é considerado um fator de risco, tá? Que eles são chamados de disruptores endócrinos, tá? O bisfenol A, ele é encontrado, por exemplo, em garrafa de plástico, em pote de plástico ou utensílios de plástico, tá? Por exemplo, nessas embalagens de produtos industrializados. Se você foi no mercado e já reparou, às vezes tem alguns que estão escritos sem bisfenol. Então, essa é a melhor opção para você, tá? Esse bisfenol A, ele é um produto químico, né? E ele é análogo, ou seja, ele é semelhante ao estrogênio, tá? Então, se a gente utiliza muito esses utensílios, né, esses potes, enfim, que tem o bisfenol A, mais substância tem no nosso organismo e ela se conecta a esse receptor do hormônio, propiciando uma maior proliferação celular. Então, olha só para vocês verem como cuidados no nosso dia a dia, uma qualidade de vida melhor, atenção até mesmo como a gente reserva os nossos alimentos é extremamente importante no que a gente fala de prevenção do câncer de mama, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha trazido uma informação que tenha ajudado vocês, tá? Qualquer comentário, dúvida, escrevam aqui, compartilhem esse vídeo com quem vocês acharem interessante, tá? Curtam, que isso é muito importante para mim, eu vou entender que eu tô trazendo informação de qualidade para vocês, tá? E não esquecendo, se ame, se cuide, se toque, tá? Eu acho que a prevenção sempre é o melhor caminho para qualquer doença. E, inclusive, uma mensagem do INCA é: alimentação saudável, juntamente com prática de atividade física, sim, a gente consegue prevenir 12 tipos de câncer, entre eles o câncer de mama, tá bom? Muito obrigada, um grande beijo para todos vocês.